Então, pronto, pessoal. É, Vocês já estão vendo a minha tela? Sim, professor. Tudo normal. Show de bola, então. Tá, então, pessoal, essa disciplina é a disciplina de noções de arquitetura e urbanismo para o curso de bacharelado em engenharia civil da mobilidade. Eu sei que esse tipo de disciplina de noções de arquitetura e urbanismo para engenheiro não é uma disciplina que costuma atrair muito a atenção de vocês, mas eu espero que essa disciplina seja boa, pelo menos para que a gente possa aprender realmente os elementos de projeto, a desenhar, porque alguns de vocês vão trabalhar talvez em obras, outros vão trabalhar talvez projetando, alguns vão para pesquisa, ensino, mas para todo mundo é importante que vocês saibam tanto fazer os projetos quanto ler os projetos, tá certo? Eu sou o professor Daniel Mota, eu sou engenheiro civil também, graduado pela Universidade Federal do Ceará. Eu tenho um mestrado na área de geotecnia pela Universidade Federal do Ceará também, e eu faço doutorado também em geotecnia na UNB, ok? Então, essa nossa disciplina é uma disciplina de 72 aulas, né? 54 horas, e ela vai ter como objetivo fomentar o aprendizado quanto à integração de projetos arquitetônicos e a atuação do engenheiro civil, evidenciando os aspectos arquitetônicos e sua importância como ferramentas no desenvolvimento e implantação de projetos. Isso aqui, como eu disse, eu vou buscar trazer o máximo possível elementos de projeto e projetos que eu tiver que tratem de engenharia civil, mas ao mesmo tempo, como é uma disciplina de noções de arquitetura e urbanismo, a gente vai ter que estudar alguns elementos que estão previstos lá no plano pedagógico do curso, tá, como parte de história e evolução da arquitetura, tá certo? E sendo até sincero com vocês, como eu sou engenheiro civil também, essa é uma parte que eu vou ter um pouco de dificuldade, mas eu vou tentar o máximo possível trazer da melhor maneira, tá? Eu já até trabalhei no escritório de arquitetura quando eu era estagiário, mas é bem diferente da atuação mesmo, do estudo mais aprofundado que o pessoal da arquitetura tem durante um curso, né? Da mesma maneira que a gente tem um curso de 5 anos de bacharelado em engenharia civil, ok? Então, nessa disciplina, nós vamos estudar, que está dividido em algumas sessões, alguns módulos, né? Esse primeiro vai tratar da apresentação da disciplina e de elementos gráficos e descritivos. Em seguida, nós vamos falar sobre noções da história e evolução da arquitetura, que apesar de parecer um assunto assim meio até desinteressante para os engenheiros, mas quando você abre a mente, até você vê que é um assunto bem interessante mesmo, vendo como é que a arquitetura foi desenvolvida, até que a engenharia e a arquitetura costumavam ser uma coisa só, em que momento que se deu essa separação e por quê, ok? Só um segundo, aceitar aqui. Em seguida, nós vamos tratar de metodologias e fases do projeto. Isso aqui que está focado na arquitetura também, mas tem muita aplicação para engenharia civil na questão de projetos, né? Então, eu vou tentar trazer isso da maneira melhor possível para que a gente possa aproveitar isso como engenheiros também, além de ter a noção da arquitetura, inclusive para a gente entender também como é que se dá os processos da arquitetura e porque às vezes tem, por exemplo, uma briga entre um engenheiro e um arquiteto sobre ter um pilar ou não ter um pilar. Por que que tudo isso acontece? O que é que cada um está observando, né? Qual é a ótica de cada um desses profissionais?
Depois nós vamos falar sobre aspectos legais, físicos, econômicos, estéticos de implantação topográfica e vicinal, em relação aos projetos. Nesse ponto também eu vou ver se a gente consegue começar a trazer meio que um projetinho para a gente ir montando juntos, que eu acho que ajuda a fixar. Em seguida, nós vamos ter que ver alguns aspectos sobre urbanismo, engenharia urbana, planejamento urbano e regional. Isso porque os engenheiros também eles estão muito associados nas secretarias de infraestrutura no planejamento urbano. Então, a gente realmente tem que estudar e tem que ter uma noção disso. Vamos falar também sobre implantação do projeto sob o ponto de vista urbanístico e uso do solo urbano, tá? Como procedimentos metodológicos, né, vocês já devem estar acostumados a ter momentos síncronos de aula presencial, que com duração de 1 hora, via Moodle, e os momentos assíncronos, né? Os momentos síncronos de aula virtual, nós vamos ter a apresentação dos conteúdos, na medida do possível, eu vou tentar trazer algum exemplo mais prático, para que essa disciplina fique ainda mais interessante, ok? Essas aulas vão ser sempre gravadas também e disponibilizadas depois, para quem tiver faltado, apesar de que a presença da aula síncrona só vai ser dada para quem estiver no momento da aula síncrona. Então, faltou, mesmo que vá assistir a aula, infelizmente não vai ter presença, tá certo? Nós vamos discutir sobre textos, sobre a matéria, talvez artigos, se possível seminários também, ok? Como recursos didáticos, como vocês já estão acostumados, também nessas nossas plataformas de ensino à distância, isso é essencial, o uso de computador. Em relação ao celular, eu disponibilizei um link na página do Moodle para um grupo no Telegram, para que a gente possa ter um contato mais rápido também, mas eu sempre respondo aos e-mails também, eu respondo as mensagens no Moodle, porque eu entro todo dia no e-mail e no Moodle, então vocês podem enviar as dúvidas ou qualquer questionamento sobre o curso por essas plataformas, pelo e-mail, pelo Moodle ou pelo grupo lá no Telegram. Do Telegram acaba sendo mais rápido, mas eu também não vou responder 24 horas por dia, mas assim que possível eu respondo também, não vou deixar de responder. Tá certo? Então, continuando, a nossa plataforma oficial para as aulas virtuais é o Moodle, né? E o Meet, o Google Meet, inclusive que a gente está utilizando hoje. Vai ter sempre o link lá para vocês acessarem lá no Moodle. Ok. Quanto ao processo de avaliação, o que está previsto para essa disciplina, assim como mostrei lá para o pessoal de hidrologia aplicada, vai ser um processo das atividades avaliativas que vão ocorrer ao longo do curso, às vezes uma aula, a cada 2 aulas, ou talvez um pouco mais, de forma a avaliar realmente continuamente o aprendizado de vocês e como é que está se dando o conteúdo, e uma prova, ok? A média final vai ser a média entre a média das atividades mais a prova, uma média simples, e a média das atividades vai ser uma média ponderada, a partir do peso de cada uma das atividades, porque a gente sabe que cada uma das atividades vão ter importâncias diferentes. Então, como elas têm importâncias diferentes, elas vão ter pesos diferentes também. Por exemplo, as atividades 1, 4, 5 e 7 têm peso 6, atividade 2 tem peso 8, atividade 3 e a 6 tem peso 12. Isso aqui é feito uma média ponderada, que dá a nossa média das atividades, que vai entrar aqui na média final. Caso o aluno vá para recuperação,
o procedimento que eu estou adotando aqui é fazer uma média entre a média final antes da recuperação e a nota da recuperação. Vai ser assim, certo? É a mesma coisa aqui, né? Uma média simples ou multiplicar por 0,5 cada uma das notas e somar. Ok? E para ser aprovado, o aluno tem que ter a média final ou a média final após a recuperação maior ou igual a 6 e, aqui ressaltando i, não é ou, e também tem que ter a frequência igual ou superior a 75%, tá? Então não deixem de faltar, não deixem de faltar, não deixem de assistir às aulas síncronas, não deixem de fazer as atividades, porque as atividades também, que me foi passado, é que elas têm peso em presença, o peso vai ser igual ao peso dessas atividades aqui para facilitar. Então, essas atividades, se vocês deixarem de integrar, entregar, vão dar uma falta razoável para vocês, ok? Vamos lá. Por exemplo, na atividade 4, aqui, ela tem peso 6, certo? Nossa disciplina é uma disciplina de 72 aulas, correto? Então, o peso da falta, para quem não entregar essa atividade 4, vai ser 6 dividido por 72, que dá 8,33%. Vocês veem que não é coisa pouca, né? Então, não deixem de entregar, certo? Nessa recuperação, a gente pode ver também uma questão, ou se faz uma prova, ou no decorrer da disciplina a gente vai vendo se faz essa recuperação, se, por exemplo, reenviar algum desses trabalhos, ok? Isso tudo a gente pode discutir ao longo da disciplina. Eu não sou tão rigoroso quanto a isso. A gente pode flexibilizar, certo? Alguma dúvida até agora, pessoal? Tá tranquilo, professor. Beleza, então. As nossas aulas. Opa, alguém mandou? Tranquilo. As nossas aulas vão ser às quintas-feiras de 9h15 a 10h15, como vocês já sabem, né? Eu costumo fazer a chamada só no final, porque por questão de, eu acho que é melhor mesmo, ok? Então, não tem problema chegar um pouco atrasado, mas também não cheguem tão atrasados, porque eu já acho que é um pouco da postura profissional, tá certo, de vocês. Nós temos que ter também um horário semanal de atendimento, além do horário da aula, né? Eu queria até saber com vocês que dia e que horário é melhor. Eu já tenho um horário marcado para quinta-feira à tarde, de 15 às 18, para hidrologia aplicada. Eu queria saber para vocês que horário e que dia pode ficar bom aí para ter esse atendimento. Se pode colocar, por exemplo, o mesmo horário, de 15 às 18, porque eu sei que nem todo mundo passa 3 horas seguidas tirando dúvidas, né? Geralmente tira um ou outro espaçozinho. O que é que vocês me dizem? Na sexta fica bom também. Pode ser. Porque na sexta também tem outras disciplinas. Eu posso deixar, então, a princípio o mesmo horário. E se a gente for vendo que está dando choque ou vocês estão precisando mais, a gente pode mudar também. O que é que vocês acham? Pode ser? Tranquilo, então. Quinta-feira, vou colocar de 15 às 18 também. E caso também fique, tem alguma particularidade de uma pessoa só em uma determinada semana, eu posso disponibilizar outro horário também, não tem problema. A gente pode ir vendo isso aos poucos, mas por enquanto eu vou deixar aqui, então, de 15
às 18. Para essa nossa disciplina, então, em relação de bibliografia, essa bibliografia mesma que tem no nosso plano pedagógico de ensino do IF, tem alguns livros, legislação. No geral, diferente de outras disciplinas, eu acho que a gente não vai conseguir utilizar só um livro, porque tem assuntos diversos aqui que não estão presentes só em um livro, ok? A gente vai ter uma primeira parte falando da história da arquitetura, em que a gente vai estudar esse livro aqui, do Benévolo. Depois a gente vai estudar outros livros, leis complementares, então a gente vai acabar não se apegando muito, mas na medida do possível eu vou passando esse material para vocês, tá certo? Inclusive, eu já estou até com um livro aqui do Benévolo aberto, que é essa História da Arquitetura Moderna, que vai ser das nossas primeiras aulas. Vou tentar focar nos aspectos mais importantes, até porque ele é um livro de 815 páginas, e tentar fazer um apanhado do que é principal aqui, principalmente para nós engenheiros conhecermos em relação a esse mundo da arquitetura, um processo de evolução da arquitetura, ok? Vamos lá. Pronto, esse foi o nosso plano da disciplina. Eu vou mostrar para vocês agora a nossa página no Moodle. Vocês já devem ter acessado essa página, né? Essa é a nossa página do Moodle, de noções de arquitetura e urbanismo para o quarto período. Coloquei essa fotozinha que é bonitinha. Se alguém gostar de seriados, esse é um seriado muito bom. Se alguém reconhecer, vai ter um lugar especial aqui no meu coração. A ementa da nossa disciplina está presente aqui na página do Moodle. Nessa disciplina, nós vamos estudar sobre noções da história e evolução da arquitetura, o projeto na construção do edifício, elementos gráficos e descritivos, metodologia e fases do projeto, aspectos legais, físicos, econômicos, estéticos de implantação topográfica e vicinal, implantação do projeto sob o ponto de vista urbanístico em termos de acessos, volumes, consumo, efluentes, impacto ambiental e tráfego, planejamento urbano e regional, e uso do solo urbano e urbanismo e engenharia urbana. Então, vocês veem que é uma gama bem extensa de assuntos que nós vamos ter que ver durante o nosso curso, e nem tudo vai poder ser muito aprofundado. Dessa forma, eu vou tentar focar nos aspectos mais importantes. Aqui no Moodle também nós temos alguns canais de comunicação que podem ser utilizados, fóruns de notícias, avisos e dicas, mas eu costumo mandar uma mensagem no Moodle e, a depender do caso, eu posso mandar também uma mensagem pelo Telegram, para que vocês possam ver de maneira mais rápida, já que o celular está sempre na nossa mão. Temos o fórum de dúvidas, sugestões e impressões sobre a disciplina, que vocês podem estar sempre acessando. Em relação a informações importantes, temos aqui orientações para o estudo à distância, a apresentação da disciplina, que nós temos também acesso ao grupo da disciplina do Telegram, que basta clicar aqui no link da página e vocês vão ter aqui o link para acessar, e o QR Code vocês podem acessar por uma ou outra forma. Como eu falei, vai ser uma ferramenta que a gente pode utilizar também para se comunicar. Não tenho problema quanto a isso. Arquivos de referência, por exemplo, normas, alguma bibliografia que eu posso colocar por aqui, eu vou inserir aqui nesse trecho de informações importantes, arquivos de referência, assim como eu posso inserir também dentro de cada um dos módulos. Mas eu vou tentar, na medida possível, colocar só em um lugar, para que a gente não fique confuso procurando em vários lugares. Como já falei, nossas aulas síncronas vão estar aqui às quintas-feiras de 9h15 às 10h15. O atendimento semanal vai estar disponível aqui. Eu vou criar ainda o link e ajustar esse horário.
ok? Eu vou pedir só para que... Eu vou colocar umas informações ainda, mas eu vou pedir para que quando tiver o atendimento, para que a gente marque, né? Vocês marquem, porque caso não seja necessário, ou caso várias pessoas queiram, a gente pode tanto individualizar assim de certa forma, né? Marcar horários diferentes para que eu realmente me planeje e esteja disponível, quanto para a organização no geral mesmo, ok? E aqui já seria o nosso primeiro módulo de elementos gráficos e descritivos. Eu vou tentar sempre trazer um resuminho, e ele vai ter o material de apoio, videoaulas e mídias de apoio, né? As aulas gravadas vão ser disponibilizadas em cada um desses módulos. Vai ter um fórum de dúvidas do módulo, mas como eu falei também, vocês podem me enviar via Telegram ou via e-mail, que eu sempre respondo, tá? A vantagem de colocar aqui é porque todo mundo tem acesso também, todo mundo pode ver. Lista de exercícios e atividades avaliativas também, quando tiverem, vão estar inseridos em cada um desses módulos. Ok, tudo ok com vocês até agora? Por enquanto, tranquilo. Ok, então. Vamos lá, deixa eu ver. Acho que no mais de apresentação da disciplina é isso. A gente pode ir conversando também no decorrer da disciplina, caso tenha alguma coisa que nós precisemos adequar. E então eu vou começar aqui essa primeira aula para a gente aproveitar também, falando um pouco sobre elementos gráficos e descritivos. Tá? Essa data já está errada. Hoje é 16 de setembro. Então, com essa aula, eu quero mostrar para vocês, né? Eu quero que vocês possam identificar os tipos de elementos gráficos e suas funções no projeto, né? Porque a gente sabe que um projeto, ele não é simplesmente um desenho jogado num papel. Para que um desenho se torne um projeto, tem vários elementos que devem ser associados, tem uma organização que deve ser feita para que nós possamos chamar de fato de projeto. Essa aula também, como é mais curta, ela vai ter apenas um tópico que vai tratar desses elementos, e vai ser subdividida em tipos de linhas. Isso que vocês, eu creio que já devem ter até visto na disciplina de desenho técnico, correto? Eu imagino que sim. Já. Pronto. E elementos de projeto. Então, quem são esses elementos gráficos e descritivos? O principal elemento gráfico e descritivo de um projeto são as próprias linhas que definem os desenhos. Definem não só os desenhos, mas o contorno das pranchas, definem cotas, vão definir linhas de corte, entre várias coisas. Elas vão representar várias e várias coisas. Então, para todos os tipos de projeto, em específicos de arquitetura, a gente tem que representar de uma maneira adequada os desenhos. Com isso, e para isso, a gente vai ter que utilizar tipos de linhas diferentes para evitar que o objeto descrito fique confuso, fique difícil de entender e evitar qualquer dúvidas na interpretação. Tendo isso em vista, essa ABNT NBR 8403 de 84, ela trouxe aqui para a gente alguns tipos os tipos de linhas que são utilizados em projetos e suas aplicações. Por exemplo, nós temos a linha contínua larga, e para que ela é utilizada? Para contornos visíveis e arestas visíveis. Por exemplo, a gente vai, se for desenhar aqui um cubo, essa seria a linha contínua larga. Essa linha que está aparecendo bem aqui na frente, essa que estaria para trás, essa aqui. Pronto, essas seriam as nossas linhas contínuas largas, que são os contornos visíveis e arestas visíveis. Nós temos também a linha contínua estreita.
essa linha contínua estreita, ela é utilizada para a representação de linhas de interseção imaginárias, linhas de cotas, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar aqui rapidinho. Ai, caramba. A espessura da linha. Fazer aqui a espessura da linha. Vou até de outra cor. A linha da cota, ela vai ser uma linha mais fina, né? Então, vamos dizer aqui que ela vai estar uma linha aqui de espessura 0. Então, ela vai ser uma linha contínua estreita para a linha de cotas, linhas auxiliares, né, que seriam linhas de chamadas, também achuras. No caso de achurar esse objeto, a gente utiliza linhas mais finas. Isso porque as achuras, linhas de cota, essas linhas de chamadas, elas hierarquicamente, elas não são mais importantes do que o objeto representado, né? Elas são informações muito relevantes, mas a gente tem que ter uma hierarquia entre essas linhas para que possa ter uma correta distinção, para que a gente consiga deixar um desenho menos poluído e consiga observar tudo. Elas também são utilizadas para contornos de seções rebatidas na própria vista e linhas de centro curtas, tá? Nós temos também, isso aqui acaba que não é muito mais utilizado, porque a gente não tem mais quase projetos que são feitos à mão livre, apesar de que eu já ouvi falar até de engenheiros bem antigos, pessoal que projeta aí desde a década, sei lá, de 70, que continua fazendo projeto, inclusive projeto de estrutura de edifício todo à mão, tá? Mas existe uma utilização também para essas linhas, eu não vou dar muito foco, porque enfim, a gente utiliza mais plataformas hoje de desenho assistidos com computadores, né? Plataformas CAD. Outro tipo de linha utilizado para representação é a contínua estreita em zigue-zague. E para que a gente utiliza ela? Para limites de vistas ou cortes parciais ou interrompidas, se o limite não coincidir com linhas de traço e ponto, desenhos confeccionados por máquina, né? Então, o que seria isso, por exemplo? Vamos trazer agora aqui. Vou trazer outra cor agora. Opa. Vamos lá. Eu vou ter, por exemplo, eu estou mostrando aqui uma estrutura. Vamos dizer que é uma viga passando aqui, um pilar, né? Uma viga, e eu tenho um corte aqui. Para identificar esse corte, deixa eu colocar de outra cor e aumentar um pouco essa espessura. Para identificar esse corte aqui, é utilizado essa linha contínua estreita em zigue-zague, tá certo? Isso vocês talvez já tenham visto em projetos para representar esses cortes aqui na seção, tá? Inclusive, por exemplo, se esse fosse um elemento muito longo e eu quero continuar representando apenas nesse espaço, a gente às vezes pode fazer assim, como se fosse um corte, mas continuando o desenho, tá? E você coloca a cota total aqui da mesma maneira, certo? Que outros tipos de linhas nós temos? Nós temos também a linha tracejada larga, linha tracejada estreita. Essas linhas são utilizadas para contornos não visíveis e arestas não visíveis. Aqui no caso daquele nosso cubo, deixa eu trazer ele para cá. Pronto, vou copiar esse cubo para lá. No caso desse nosso cubo aqui, eu posso ter, então, essas arestas que não estão visíveis, elas vão ser desenhadas com linhas tracejadas. Isso que vocês devem já estar até acostumados a ver também em projetos. Isso a gente vê há muito tempo, representações na engenharia. Então, para todas essas linhas, a gente usa essa linha tracejada. E ela é importante para que a gente tenha uma noção de que esse é um objeto volumétrico, por exemplo, e de o que é que está acontecendo ali. Tem também as linhas do tipo traço e ponto, que representam linhas de centro, linhas de simetria, né? No caso, eu tenho uma seção circular, por exemplo. Aí tenho aquela linha de traço e ponto para indicar
o centro dessa circunferência aqui. Ok? Linha traço ponto estreita, larga nas extremidades, que são para planos de corte também, que podem ser utilizados. Traço ponto largo para indicação de linhas ou superfície com indicação especial. Trace 2 pontos para contornos de peças adjacentes, posições limite de peças móveis, linhas de centro de gravidade. Enfim, nós vamos ter vários tipos de linhas aqui que são definidos pela NBR para que a gente possa ter uma representação dos projetos. E elas são padronizadas para que não importa quem veja. Opa, alguém mandou uma mensagem? Alguém levantou a mão. Pode falar, Daniel. Oi. Professor, no caso dessa traço ponto largo, né? O senhor disse que é para indicação de superfície especial também. Aí quando a gente tem, por exemplo, determinados locais, onde é um piso antiderrapante ou para ser uma indicação para pessoas ter deficiência visual, aí então a gente vai usar esse traço e ponto, e se a gente usa, como é que a gente põe esse traço ponto largo no projeto para indicar isso? Então, você está falando assim, mais em questão de acabamentos, é? Sim. Que em relação aos acabamentos, eu não sei se eu coloquei aqui já nessa aula, mas aqui a indicação de acabamentos é feita de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, eu vou ter aqui um ambiente, e geralmente a gente tem as indicações aqui. Por exemplo, o acabamento de parede, a gente tem um triângulo olhando aqui para a parede, aí diz que é o revestimento 1. E a gente tem uma legenda dizendo 1, pintura, látex, tal, tal, tal. Aí do piso, a gente tem uma bolinha. Aí tem, por exemplo, dizendo aqui é o tipo 2, aí. Tipo 2, piso antiderrapante. Aí se tiver, por exemplo, aqueles pisos para deficiente visual, né? Que está indicando aqui. Aí ele pode ter, da mesma maneira que tem um 2, ele pode ser aqui um piso, um piso que da legenda dos pisos pode ser um piso tipo 1. Aí o piso tipo 1 seria o piso podotátil para deficientes visuais, entendeu? Essa de ponto, qual foi a que você perguntou mesmo? Foi a ponto, opa, Essa ponto traço largo, J1, né? ponto traço largo, isso. Indicação especial. Eu particularmente não lembro de ter visto em projeto de engenharia essa aqui. Até porque é muito fácil você confundir uma linha de ponto traço aqui com essa larga com a linha de ponto traço estreita, tá? Mas em relação a acabamentos, a gente tem esses elementos gráficos que são da legenda, que são associados à legenda, tá certo? Eu não vou saber te precisar aqui nesse momento qual seria uma indicação dessa especial, ok? Tranquilo. Obrigado. Nada. Falar para vocês aqui, que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper também, porque às vezes eu posso não escutar a notificação de que tem uma mão levantada, ok? Vocês podem só falar assim, professor, aí se eu estiver falando alguma coisa, ou eu paro logo, ou termino o raciocínio e dou a palavra. Beleza? Certo. E por que é tão importante a gente ter esses tipos de linha mesmo? Porque vai impactar diretamente na representação do projeto, né? Eu trouxe aqui, isso é a representação do projeto de uma loja dessas de varejo. Eu não vou aqui dizer qual é, mas nós temos aqui a representação dela e aparentemente você consegue ver que parece um projeto ok, né? Mas se você até chegar mais perto, você vê que tem algumas informações que estão conflitantes, aqui traços passando um por cima do outro, e você não consegue definir muito bem o que é cada uma dessas coisas. E por que isso acontece? Isso aconteceu porque eu peguei, tirei todas as penas, tirei todas as particularidades das linhas e coloquei todas elas como linhas contínuas. Quando eu passo elas já para a diferenciação das linhas, né, a gente consegue ver que é bem mais claro essa informação.
enquanto aqui a gente não consegue distinguir exatamente o que é que está acontecendo, acho que é uma coisa só, quando tem a distinção, é possível perceber que na verdade são uma planta de construção-demolição, onde a demolição está representado aqui até em outra cor, em laranja. Como está pequeno, não dá para perceber muito bem, mas no geral, quando a gente fala de uma planta de construção-demolição, o que é construção está em traço contínuo e o que é demolição está em linhas tracejadas, e é isso que a gente está observando aqui. Então, inclusive, nós temos também as linhas de eixo dos pilares. Elas estão representadas aqui não só como linhas contínuas, mas elas também têm uma hierarquia menor. Vocês veem que elas não se sobrepõem ao que é o desenho mesmo, elas são mais claras. E elas não são contínuas, são tracejadas também, ó. Conforme a gente viu aqui, que as linhas de centro, linhas de simetria, os eixos dos pilares estão sendo representados, né? Os centros dos pilares estão sendo representados por esses eixos aqui em linha traço-ponto, tá? Então, por isso que é tão importante também a gente utilizar uma representação adequada, para que a gente possa entender realmente o que está acontecendo no projeto, tá? E outro aspecto, até que eu já comentei, em relação à hierarquia das linhas. A hierarquia das linhas que a gente vê nos projetos, no AutoCAD, por exemplo, a gente define as penas, e o que é isso? A gente vai definir para o programa, para o CAD, por exemplo, que a linha de cor azul, ela vai ter uma espessura quando for impressa de 0,2 milímetros, por exemplo. Uma linha branca vai ter uma espessura de 1 milímetro. Por exemplo, eu estou dando aqui, estou apenas teorizando aqui. E isso impacta diretamente na representação também dos projetos. Aqui já no caso é um projeto de um restaurante fast food, tá? E é que a gente pode ver aqui, quando a gente não adota essas penas, essa hierarquia das linhas, esse projeto parece um borrão. Eu sei que ele está pequeno para caber no slide, mas ele parece um borrão. Você não consegue distinguir aqui o que é mobiliário, o que é acabamento, o que é cota. Tá tudo muito poluído. Já quando a gente utiliza as penas, a gente consegue ter uma melhor definição do que é o contorno dessa edificação, do que são o que é sinalização, o que é indicação de projeto, cota, layout, acabamento. Ok, aqui tem, por exemplo, cotas de nível, certo? Então, é muito importante também que a gente defina essas penas na hora de projetar, porque senão, por mais que a gente utilize até uma diferenciação de penas, uma diferenciação de linhas adequadas, a gente pode ver que, assim, só em alterar a pena, esse desenho aqui já fica bem mais confuso, certo? Tratando-se então dos elementos de projeto, os elementos de projeto são muitos mesmo. Na hora de projetar um projeto completo, não vai ter só o desenho, ele vai ter o desenho da prancha, ele vai ter a escala, vai ter cotas, legendas, detalhes, cortes, fachadas, notas, tabelas, vão ter também indicações, por exemplo, de acabamentos, certo? E tudo isso a gente vai ver no projeto. E como é o melhor jeito de enxergar isso? É num projeto mesmo. Aqui eu trouxe como... Todo mundo aqui é da engenharia civil, né? Tem alguém aqui que é de outro curso que não é engenharia civil? Não, né? Tá. Eu trouxe aqui a planta de uma escada. Projeto de uma escada. São 6 pranchas. Eu descaracterizei, obviamente, né? Mas a gente pode enxergar aqui, por exemplo, nós temos esse primeiro trecho aqui.
tem a legenda da figura, vai indicar aqui planta, o nome do desenho, né? A que se refere esse desenho que está constando nessa prancha. Então, é a planta baixa do nível 1, a escala do desenho, que é sempre indispensável, que quem está executando tem que ter essa escala, para saber que às vezes precisa fazer alguma medição do projeto para conferir alguma medida que não está cotada. Ele pega lá o escalímetro, que vocês já devem conhecer, ou talvez, né, na verdade, que acho que vocês fizeram desenho online também, então talvez não tenham utilizado tanto quanto eu, mas vocês podem medir aqui, de acordo com a escala. Nós temos as cotas, temos o desenho da própria escada. Por que aqui a gente não vê a escada toda? Porque é o nível 1 apenas. Essa é uma escada que ela tem vários níveis, né? É uma escada que vai, sobe, 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 aí tem um patamar, aí muda de direção, e se eu não me engano tem outro patamar, e muda de direção de novo, até chegar no piso superior. Então, essa representação aqui que está falando do nível 1 seria, por exemplo, apenas esse nível, certo? Então, com isso, você consegue identificar também do que essa planta está trazendo. Essa planta traz também indicações de corte da escada, porque esse é um dos elementos do projeto básico, né, que tem que ter para todo projeto que a gente faz, por exemplo, na edificação, tem que ter os cortes. Isso é exigido por lei. Para que seja aprovado o projeto, tem que ter aí, eu creio que dependa de cada um dos municípios, mas tem município, por exemplo, que pede para que na edificação tenha pelo menos 2 cortes para ser aprovado um projeto básico. Aqui nós temos um corte virado para cá, né? Que ele está indicando o corte B virado para cá, ou seja, ele está vendo tudo isso que está nessa direção. Temos um corte A que está mostrando tudo isso que está para essa direção. Temos indicação de detalhes. Detalhe 1, que inclusive não está nessa prancha, porque como é um projeto complexo, ele não está, ele está em outra prancha, aí eu vou terminando de mostrar esses detalhes dessa prancha, eu vou mostrando os outros detalhes. Ó, os detalhes, cota, a indicação aqui, ó, esse V2 e V1, a indicação da nomenclatura de cada uma dessas vigas, que esse é um projeto de estrutura de aço, né? A viga V1, essa é a viga V2, nós temos a viga V8 aqui, viga V7, tá? Vamos ver o que mais. Ó, aquela linha traço ponto para separar os projetos, né? Indicando aqui que é apenas um trecho do projeto. Temos legendas indicando aqui, indicações de projeto, por exemplo, indicando colchão de concreto, ver dimensionamento com engenheiro, e indicando aqui, ó, que tem um detalhe 8. Tá, deixa eu ver o que mais de interessante que a gente tem aqui. Ó, aqui já está falando, por exemplo, um perfil W existente. Essas indicações podem ser utilizadas também para indicar elementos existentes já da estrutura, como nesse caso, perfil W 310 por 38,7 existente. Essas nomenclaturas que vocês vão aprender a ler e entender na disciplina de estruturas de aço. Temos aqui as numerações e legenda de cada um dos projetos, uma tabela de aço, que é um projeto de estrutura de aço. Ele vai ter a tabela indicando cada uma das peças, a quantidade, né, o peso no caso, que a estrutura de aço é dada no peso, mas também é dada a quantidade de cada um desses elementos. A viga V1 tem 1, a viga V2 tem 2, ela é um perfil tal e pesa tanto, tá? E o peso total. Nesse projeto a gente pode ver também legenda, conforme a gente viu, tinha V. Deixa eu subir aqui rapidinho, acho que aqui vai ter. V8. O que é V8? V8 está indicando aqui, o V é de viga metálica, então o V8 é a viga metálica 8. PM vai ser o pilar metálico. Esse PM, por exemplo, deixa eu ver se tem aqui. Talvez não tenha nessa prancha.
mas eu também não vou me prender muito nela. Nós temos notas, as notas vão trazer alguns detalhes construtivos dos projetos, vão falar, por exemplo, dimensões, elevações em milímetros, os materiais utilizados, quais que devem ser, que normas que devem seguir também, tolerâncias de fabricação, pintura, que no caso uma pintura de estrutura de aço, ela tem que ter algumas especificidades, que ela não pode ficar sem proteção, então é que está indicando como é que deve ser essa pintura. Outras, então a gente traz aqui alguns elementos que não, não são representados diretamente no desenho do projeto, tá? Opa, passei. Aqui nós temos o carimbo, né? O carimbo que tem que estar presente em toda a prancha, indicando, por exemplo, qual é o escritório, quem é o responsável técnico, o proprietário, quem foi a construtora que está construindo, o desenho, o assunto dessa prancha, escala, a data da prancha, assim como outras informações relevantes. E é sempre importante também indicar aqui, essa é a prancha 1 de 6, porque caso alguém perca o projeto, vai saber, não, essa é a prancha 1 de 6, não tem, e se tivesse só com 5, ia saber que estava faltando uma, tá? Agora deixa eu trazer aqui e mostrar para vocês, por exemplo, esses elementos de corte aqui. A gente viu esse corte aqui, como é que isso é representado. O corte AA, por exemplo, que a gente está olhando para lá, né? A gente está olhando para esse lado, como é que isso fica? E o corte BB olhando para o outro lado, né? Corte AA a gente consegue ver como ele é o primeiro nível e está olhando direto na parede, a gente vai ver que ele só vai mostrar realmente esse primeiro nível e o corte dele, os detalhes de alturas, a numeração dos degraus, que isso aqui também é um elemento que as normas pedem. Vão ter as cotas também, né? Algumas cotas que a gente não consegue ver em planta baixa, tá certo? Aí vamos para o corte BB agora. O corte BB, ele já pega o contrário, né? Ele pega a continuação da escada, porque ele está olhando para o outro lado. Ó, a gente tinha escada... Opa, peraí, né? Corte BB, ele está olhando para o outro lado. Então ele pega o restante da escada subindo, porque ela veio, a escada veio, como eu tinha falado, aí ela teve um patamar e mudou de direção. Como se ela viesse aqui nessa direção, aí mudou para cá agora. Aí o corte A estava olhando para esse lado, então ele só via esse trecho e a parede, enquanto que o corte BB, que está olhando para esse lado aqui, ele vai pegar todo o restante da escada. Por isso que ele consegue ver aqui o outro trecho da escada e todos os outros detalhes dos degraus, tá? Tem representações, as representações bem semelhantes, né? Ó, indicações de projeto, V15, porque é a viga 15, tem cotas e assim por diante. Os detalhes, como a gente viu aqui, por exemplo, detalhe 3, vamos para esse detalhe 1 aqui, que é o detalhe da fixação da chapa de piso aqui, dessa viga. Esse detalhe 1 deve estar aqui, ó, detalhe 1. Esse detalhe vai indicar também, aqui utilizando aquela linha de traço ponto, indicando perfil, algumas cotas que são menores e por conta disso não davam para ser representados naquele projeto maior. No projeto na planta baixa, detalhes aqui em corte, tá? Então são elementos também que são necessários no projeto. Ok? E aqui tem várias outras coisas para vocês observarem. Como eu vou passar para vocês, vocês podem olhar com um pouco mais de calma, já que o nosso tempo aqui já está no final. Ok? Vários e vários detalhes. Isso aqui é até interessante para que vocês vejam no futuro, se forem executar um projeto em estrutura de aço. Aqui tem várias informações, né? Vários exemplos do que é feito. Exemplos de como é detalhado cada uma das chapas, dobras, ligações e assim por diante.
Aí aqui eu só trouxe um projetinho aqui, que eu ia perguntar para vocês o que é que vocês acham que está errado aqui nesse projeto, o que é que falta para isso aqui ser um projeto, né? Alguém quer responder? Tá todo mundo querendo ir embora já. Parece que não tem cota parcial nele. Na verdade falta muita coisa, né? Só tem umas cotas gerais, não tem legenda, não tem prancha, não tem carimbo, não tem Não indicação nenhuma, tá certo? Era basicamente isso que eu queria que vocês vissem, né? A diferença desse projeto, num projeto realmente detalhado e feito, para na verdade, um desenho simples que não chega a ser um projeto, né? É meio que um esboço só, ok? Aí vocês podem até comparar depois para dar uma olhada. Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Nenhuma dúvida? Muito bem. Então, como eu falei, essa disciplina vai ter várias referências que vão ser utilizadas diferente. Nessa primeira aula, a gente utilizou basicamente só essa ABNT, falando sobre a aplicação de linhas em desenhos, tá certo? Eu recomendo que vocês deem uma olhada. Ela é bem curtinha, vocês podem dar uma olhada. Deem uma olhada aqui nesses projetos também, para ver cada um dos elementos e irem se familiarizando. Eu vou tentar trazer outros projetos depois também, principalmente a arquitetura, com questão de acabamentos, indicação de piso, ok? Mas esses seriam para as próximas aulas, e principalmente quando a gente for começar a desenvolver o que eu estou planejando, é que a gente desenvolva um projetinho juntos, para a gente ir projetando cada uma das etapas. Tá? E por hoje é só, pessoal. Só tem que fazer a chamada, mas eu vou interromper logo a gravação aqui. Interromper o compartilhamento, interromper a gravação. Se vocês tiverem alguma coisa para ir perguntando, podem perguntar.